Olá, eu quero partir hoje da seguinte pergunta: você ama a vida mais do que a felicidade? Ou você ama mais a felicidade do que a vida? Esta pergunta nos remete a uma colocação central da antropologia, da sociologia e que marca toda a história humana em busca dessa realização, deste poderoso desejo de ser feliz, que é a essência justamente de que felicidade é o desejo de uma alegria contínua. Mas aí chocamos com a condição humana em que essa alegria não é sustentável diante das tempestades às quais estamos sujeitos a passar. Podemos colocar assim que a felicidade é o mais potente dos afetos, mas um afeto que busca, neste caso, aprender com os afetos que não necessariamente produzem alegrias para produzir felicidade. Ou seja, felicidade não seria apenas alegria contínua, seriam competências e habilidades que nós construímos em converter as emoções, digamos, contrárias à nossa alegria contínua em novas alegrias. Seria justamente empreender a luta e o luto. O luto de poder, passando por uma tristeza, a perda de um ente querido, por exemplo, eu lutar para retomar a minha vida afetiva e, quem sabe, a partir daí eu poder ter novas alegrias. Então, o pressuposto de uma alegria perpétua com um critério de felicidade não é possível, o que não isola, então, a felicidade das possibilidades realizadoras humanas, mas dentro desta regência de aprender com aquilo que não se perpetua como alegria, mas que pode me levar a retomar o caminho da produção de alegrias. Vejamos a antropologia disto como o homem sempre procurou identificar este sentimento como algo que fosse bem diferenciado de toda a sua vida. A própria palavra felicidade, ela tem uma origem que se identifica muito com a palavra paraíso, como um espaço de suspensão integral de todo o sofrimento, de todas as intempéries humanas. A palavra paraíso tem uma origem curiosa, vem de paradaesa, dentro da cultura persa, que significa justamente a ideia de um jardim cercado por muralhas que protegesse as pessoas naquele jardim dos inclementes ventos do deserto. Este sentimento, então, estaria associado a um isolamento, uma proteção de bem-estar contínuo àquilo que se constitui como adversários do nosso bem-estar psicológico. A ideia, então, surge como isolamento, beatitude, aquilo que escapa à vida, que está acima da vida, que não é contaminada por nenhum tipo, digamos, de ameaça, que descontinue esse estado perene de alegria. Vejamos que quando o mundo começa a ser institucionalizada a sua cultura, através das religiões, concentremos-nos na perspectiva da cultura ocidental, por exemplo, com a cristianização do Ocidente, percebemos que o paraíso ele se hierarquiza agora, não mais como um reduto, digamos, transcendente ao mundo nesse aspecto, que deu origem ao mito bíblico do Jardim do Éden, mas dentro da cultura da Jerusalém Celeste, ou seja, uma espécie de uma cidade que agora era reabitada por todos os anjos, inclusive pela figura magnânima no culto da Mariologia, ou seja, do estudo do Cântico das Marias, que era a figura de Nossa Senhora. Ou seja, Jerusalém Celeste, que se equipararia de certa maneira ao paraíso persa, seria a reconstituição de um estado de beatitude, mas sempre isolado. Se antes era isolado entre os próprios homens, entre as suas dificuldades, seu estado íntimo de bem-estar,
agora era isolado do mundo, ou seja, tinha uma plataforma transcendente à realidade do planeta, era além do túmulo, além da vida. Se nós seguirmos essa marcha, vamos encontrar também, já na ideia de um paraíso resgatado para o mundo, agora de um mundo dessacralizado, ou de um mundo descristianizado, através da Revolução Francesa, do pensamento iluminista, em especial de Jean-Jacques Rousseau, a ideia do paraíso seria o retorno do homem à natureza. Uma espécie de um homem natural e virgem, não corrompido pelas cidades ou pela sociedade. Mas a ideia sempre é o isolamento do homem da sua constituição, seja metropolitana, seja natural, seja da sua própria condição de Homo sapiens sapiens. Temos agora o culto excessivo dentro de uma felicidade que gera fascinação, que é a felicidade do consumo. Também uma outra tentativa de devolver, mais uma vez, a ideia de felicidade como alegria eterna. Alegria pede alegria pede eternidade. Mas será que é isto que realmente ocorre? Seja na concepção persa, seja na concepção, digamos, da tradição judaico-cristã, seja na concepção iluminista ou a concepção da indústria publicitária. Será que conseguimos manter esse estado contínuo de felicidade? Então, onde estaria a felicidade? Voltando à pergunta, você ama a vida mais do que a felicidade? Ou ama mais a felicidade que a vida? Eu diria, se você ama a vida, você ama a felicidade. E ela estará mais disponível para você do que no seu sentido contrário. Se você apenas ama a felicidade e não ama a vida, você não pode tê-la. Porque a felicidade é intrínseca à própria vida, não está além da vida. A felicidade é uma experiência intestinal e não epidérmica. Poderemos então concluir com essa metáfora numa tentativa de responder essa pergunta. Em verdade, felicidade não é aquilo que você pode experimentar, além de tudo aquilo que a contraria e a coloca no processo de negativação, mas que leva você a aprender com aquilo que descontinua sua alegria, para repô-lo novamente na esteira produtiva de novas alegrias. Afinal, toda sombra ama o sol, porque ela nasce de sua luz.